Alexandre de Moraes e o STF estão na mira do governo Trump por várias razões, que incluem os abusos em série contra a liberdade de expressão. Mas agora você vai saber que os Estados Unidos estão acompanhando de perto, estão analisando ali com uma lupa o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso pode gerar consequências graves para Moraes e para os outros ministros. Natuza, é assustador o que aconteceu, viu? Ontem à noite no Em Pauta, eu ainda contei que logo que saiu a notícia de que o Kleber Cabral tinha sido intimado, eu procurei o Supremo Tribunal Federal exatamente para perguntar em que condições ele seria intimado. Ele era investigado, ele era testemunha. E agora a gente tem a informação de que ele passa a ser investigado. Quer dizer, nada mais é do que calar a boca de um representante sindical que faz críticas que são pertinentes. Ele trouxe críticas, ele falou de como internamente esse procedimento todo está sendo visto, chegou a defender como é seu papel de representante sindical, defendeu colegas de profissão, fez questionamentos relevantes de por que medidas tão gravosas como tornozeleira eletrônica, retirar passaporte, enfim, toda essa questão, os celulares apreendidos. Agora, ele, por conta dessas declarações, ele deu diversas entrevistas, o Nafisco divulgou nota, por conta dessas declarações, ele ser agora considerado investigado, é simplesmente a confirmação de que as pessoas não podem falar, não podem dar a sua opinião. E isso é muito grave dentro de um processo que se dá tudo bem, em sigilo, mas em que o sigilo não ajuda a dar a transparência necessária para a população brasileira entender o que se investiga aqui e o que se encontrou até o momento. É bastante sério porque ele simplesmente não vai poder fazer o seu dever básico como representante de uma categoria que é defender, esclarecer os pontos importantes aqui. Então, é bastante assustador essa decisão, a forma como ele, de um dia para o outro, foi chamado e agora como investigado no caso. Isso aí é a deturpação da justiça que nós estamos acompanhando agora. Não tem menor a sentido. passos de Usain Bolt. É isso aí. Total. Certo? Mas a gente avisou. A gente vai bater o recorde em censura. Lembra lá do bonecão lá na Paulista dele lá? Vocês que fizeram. Mas a gente avisou. Eu disse. A gente avisou, a gente avisa. A gente avisa e fala, não, vocês fazem fake news. Vocês estão exagerando. Exagerando. Avisei. Não, vocês são coisa. Não, a gente avisa. Não, mas vocês avisam. Avisa. Mas também vocês. O presidente Bolsonaro sempre me tratou muito bem. Ele sempre me reconheceu como um homem leal a ele. Continua sendo dessa forma. Então, é muito interessante, né? Que para o Bolsonaro eu sou um homem leal e fiel a ele. E ele tem um carinho muito grande por mim. Mas para uma turma, uma parceria, eu não sou leal ao Bolsonaro. Ou seja, eles querem ser mais leal do que o próprio Bolsonaro. Eles querem ser mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Isso é muito interessante. Acho que a gente tem que focar no inimigo em comum, que é a esquerda. Enfim, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí. Vamos para cima. Parabéns ao André Mendonça, ó. Parabéns. Retomar a autonomia do delegado sobre a investigação. Esse negócio do diretor da Polícia Federal resolver botar a mão na investigação, saber o que está rolando na investigação, não pode, tá? A autonomia do delegado, quem preside o inquérito, não pode ser violada. Tá? O diretor da Polícia Federal é um cargo político, então ele pode até ser informado em casos, assim, na exceção da exceção, sobre algo que tem um impacto no debate nacional, ou até na própria imagem da Polícia Federal, ou de repente tem um questionamento muito grande sobre a investigação, a independência da investigação, aí ele pode solicitar informações sobre o determinado inquérito. Mas também ele não pode ir lá e botar a mão nas provas. O delegado que preside o inquérito, ele tem autonomia funcional. Então o que a gente estava vendo era o quê? O Dias Toffoli puxou para ele o negócio, aí pega o Andrei, bota no negócio, aí o Andrei começa a se meter na investigação. O Andrei, desde o início, a mesma coisa com a história do INSS. Deu coletiva, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quase 30 anos de jornalismo de investigação e político. Já acompanhei centenas de operações, milhares eu diria, mas centenas de operações, coletivas de imprensa, investigações. Nunca vi um diretor da Polícia Federal se colocar e falar o que a PF está investigando, o que está deixando de investigar. Ah não, o irmão do presidente não está sendo investigado. Palhaçada. E a imprensa tratando isso como uma normalidade. Não tinha nem que se meter na investigação. Não tinha que se meter na investigação do INSS. Não tem que se meter em investigação envolvendo o filho do Lula. Não tem que se meter em
investigação envolvendo o irmão do Lula, não tem que se meter em investigação envolvendo o banco dos sócios do amigo do Lula, não pode se meter. Parabéns ao André Mendonça, ó. Parabéns. Retomar a autonomia do delegado sobre a investigação. Diretor da Polícia Federal, um cargo político, nomeado pelo presidente da República, que tem interesse, muitas vezes pode ter interesse em determinada investigação, interesse pessoal, interesse partidário. O presidente da República não pode saber o que está sendo investigado. O Cardoso, aliás, parabéns pro Cardoso, quando era ministro da Justiça, porque a Lava Jato estava na rua, o Lula estava sendo investigado, o Marcelo Odebrecht investigado, o Emílio, o OS, Léo Pinheiro, toda essa turma sendo investigado, e começou a pressionar o Cardoso para sair do cargo, porque o Cardoso estava deixando a Polícia Federal investigar. Ele, ministro da Justiça. Ministro da Justiça não pode também ter acesso à investigação. Diretor da Polícia Federal não pode também ficar acessando investigação, provas, acessando aparelho celular, não pode, tá? Então é o seguinte, pare de se meter no trabalho do delegado. Parabéns ao André Mendonça por restabelecer a autonomia da Polícia Federal. É o melhor desempenho da história dele no Instagram, me disse a fonte. E me chamou muita atenção porque eu não havia visto, né, os vídeos. Durante a polêmica instaurada pelo desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Flávio, em vez de ir para as redes sociais com um discurso muito verborrágico, ele abre o discurso dele dizendo assim, são 2 vídeos, tá? O primeiro vídeo, ele começa dizendo, eu quero conversar com você que não é nem simpatizante do Lula nem do Bolsonaro. Você que está observando aí, gostou de ver o dinheiro público sendo investido em propaganda eleitoral antecipada? Gostou de ver a ironia com que foram tratadas as famílias conservadoras brasileiras? Gostou de ver a sua fé, você cristão, você evangélico, você católico? E ele vai se dirigindo num tom muito baixo, mas falando meio que a todos os setores. O que o Flávio foi fazer? Ele foi buscar o eleitor de centro. O que as pesquisas estão mostrando, Sarda? As pesquisas estão mostrando que o Flávio Bolsonaro já conseguiu puxar para ele todo o capital bolsonarista. Esse capital migrou para ele já muito mais rápido, inclusive, do que o que se esperava, o que está criando certa euforia até no time de Flávio Bolsonaro, né? Agora ele precisa ver qual é o teto dele de absorção do eleitor do centro, e ele começou a buscar esse eleitor já agora, a falar para fora. Esse vídeo que eu citei, que ele diz, eu quero falar com você que não é nem eleitor, não é simpatizante nem do Lula nem do Bolsonaro, teve só de curtidas. Ou seja, que é um engajamento importante na métrica. 2,4 milhões de curtidas, só no Instagram. 2,4 milhões de curtidas. Esse vídeo é o vídeo com o melhor desempenho na história da rede social do Flávio Bolsonaro. E aí tem um segundo vídeo que ele faz, porque assim, Flávio tem um discurso, a família dele, salvo engano, é evangélica, o Flávio sim, né? O Bolsonaro não, mas o Flávio sim. E aí o Flávio teria uma dificuldade de se dirigir, por exemplo, a quem gosta de carnaval, né? As outras escolas. E aí o que ele faz? Ele faz um segundo discurso enaltecendo o carnaval enquanto motor da economia. E a importância de se ter nos diversos estados do país, trabalhadores que se dedicam o ano inteiro para fazer esse espetáculo na Sapucaí. Então, assim, mostra que conseguiu associar, absorver muito rapidamente a necessidade de falar com o eleitor de centro, e isso deu resultado. Avisam que seguem investigando o Brasil após a queda do tarifaço. Lembra aquela investigação no âmbito da chamada Seção 301, que apura supostas práticas desleais de comércio após a Suprema Corte Americana, né, derrubar uma série de taxas que foi implementada pelo presidente Donald Trump? Pois é. Aqui na reportagem, o Danilo Moliterno traz aí mais detalhes sobre isso. Já houve uma resposta, inclusive, de que essa investigação ela continua, né? Então é um aviso dessa investigação em paralelo. Então o que a gente teve agora, essa decisão da Suprema Corte de dizer que essas tarifas são ilegais, é uma coisa, é um âmbito da situação, um desdobramento, o que não anula também ainda outras investigações que estão em andamento. E é exatamente o que vocês conseguem aqui acompanhar nesse momento, nesse aviso que os Estados Unidos deu, né? Nessa apuração, inclusive, nessa investigação, inclusive, os Estados Unidos miram temas que envolvem desmatamento ilegal, mercado de etanol, propriedade intelectual, pirataria, corrupção e até mesmo o Pix. Essa modalidade de pagamento, né, que realmente alcançou já e hoje domina muito mais as operações aqui no Brasil, e que os Estados Unidos alegam que existe uma falta de concorrência leal nessa situação, porque teria prejudicado empresas americanas gigantes de cartão, de crédito e débito por causa do avanço do Pix e do quanto que essa forma realmente já se estabeleceu aqui no Brasil. É o que os Estados Unidos alegam, não tem muito sentido em relação ao que os Estados Unidos alegam, mas é o que eles seguem investigando. Então tá aí a apuração do Danilo Moliterno aqui, ó, lá no site da CNN Brasil. Estados Unidos avisam que seguem investigando o Brasil após queda do tarifaço. Investigação no âmbito da chamada Seção 301 e que pode resultar na aplicação de novas tarifas contra o Brasil. Então,
comemorar, mas não tanto assim, porque muita coisa ainda a gente pode ver acontecer nessa situação. O senhor Esteves, do BTG Pactual, que é o culpado dessa bagunça toda que está acontecendo hoje. Ele que está vazando informação. É o quê? Do Banco Master? É, ele que está vazando informação. Você sabe por que essa briga começou? Você não queria um furo? Eu vou te dar um furo hoje. Adoro. Quem falou sobre isso que eu vou falar agora? Por que o André Esteves está vazando essa informação toda? Ele que está passando as informações para a jornalista Malu Gaspar. Ele ia comprar o Master. Fez uma due diligence. Levantou tudo. Virou para o Vorcaro e falou: eu te compro por R$1 e assumo sua dívida. Não. Eu não vou sair com a mão na frente ou outra atrás. Bom, você está cheio de dívida. Bom, eu tenho dívida, mas eu tenho ativo. Os seus ativos são podres. Bom, por que ele quis comprar? Quis comprar porque ele tinha na mão vamos dizer assim, um compromisso de compra dos ativos do Banco Nacional. Lá atrás, já fechado, liquidado, mas ele tinha esse compromisso de garantia do Banco Nacional. Só que o seu Vorcaro foi nos herdeiros lá do Banco Nacional e disse o seguinte: eu compro. Criou-se uma briga entre os dois, Vorcaro e Esteves. Um banqueiro famoso chamou os dois. Só vamos acabar com essa briga aqui? Você fica com a metade, ele fica com a metade. O que é a metade? Metade de que se o banco está falido? Metade do prejuízo fiscal. Porque o banco ele pode abater no imposto de renda o prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal do Banco Nacional é 31 bilhões. Sabe quanto que eles iam pagar imposto de renda? Nunca. Eu ia abatendo o prejuízo que eles compraram a preço de banana. Sabe o que o André Esteves fez? Apertou a mão do Vorcaro, que é um bandido. Não resta dúvida. Não estamos defendendo ele aqui. E disse assim: ó, legal, estamos fechados, você fica com a metade, eu fico com a metade. Quando o Vorcaro vira as costas, o André Esteves diz: até dezembro eu mato ele. No sentido figurado, né? Matar de acabar com ele. E aí começou a guerra. E o que ele fez? Queimar o Vorcaro? Bom, vamos raciocinar minimamente com a cabeça. Assim, não precisa ser um grande jornalista investigativo. Quem é que podia saber que o Lewandowski ganhava 250 mil no escritório do filho dele? Quem podia saber? Ou o Vorcaro ou o Lewandowski. Ou quem fez a diligência para comprar. Quem fez a diligência para comprar foi o BTG. Quem podia saber que o Guido Mantega recebia 1 milhão de salário? O Guido Mantega ia contar isso para alguém? Não. Ia ligar para o Malu Gaspar e dizer: olha, eu recebo 1 milhão por mês. Não. Quem fez a diligência e viu todas as despesas. Você acha mesmo que foi a Polícia Federal que vazou o negócio daquele contrato imoral da mulher do Alexandre de Moraes? Nada. Foi o André Esteves. Agora, o André Esteves fez isso por quê? Porque ele queria tombar o outro cara. Porque todo mundo ia pensar: eu não falei. Quem falou foi o Vorcaro. Então, eu vou ferrar o Vorcaro. Só que o Vorcaro é muito malandro, que isso é briga de bandido. Tem santo nenhum aí. Nenhum. Estou falando aqui como jornalista. Não tem nenhum santo nessa história aí. Claro. Porque, veja, tem informação que só tem o dono do banco ou quem fez. Por que eu sou favorável ao impeachment do Toffoli? Primeiro ponto. Toffoli é o maior culpado por tudo que estamos vendo. Não podemos esquecer. Dias Toffoli, ele criou a fera que se tornou Alexandre de Moraes.
Não podemos esquecer nisso. Em 2019, Dias Toffoli, presidente do STF, ele instaura o inquérito do fim do mundo, chamado inquérito das fake news. E ele, de ofício, instaura esse inquérito, e ele, sem distribuição, nomeia Alexandre de Moraes como relator. O nome disso é Tribunal de Exceção. Então, Dias Toffoli, ele tem que ser empichado não somente pelo que ele tem feito agora, mas porque em 2019 ele cria um tribunal de exceção, ele instaura um inquérito inconstitucional e, sem distribuição, ele nomeia Moraes como relator desse inquérito, que até hoje não terminou, e que Moraes disse que vai postergar esse inquérito quando ele assumir em 2027 a presidência do STF. Então vamos lá. Esse inquérito das fake news, ele é a base para todas as ilegalidades, atrocidades, injustiças que Alexandre de Moraes vem praticando. Por quê? Tudo hoje que corre no STF, todos os inquéritos e todos os processos que hoje correm no STF sem foro privilegiado, usam como base esse inquérito. Então, todo fundamento, toda base, todo fundamento para ter um inquérito no STF, para ter um processo no STF contra alguém, é desdobramento do inquérito das fake news. Então, Dias Toffoli tem que ser empichado porque ele é o causador desse caos que nós vivemos hoje no Brasil. Não fosse Dias Toffoli, não teríamos Alexandre de Moraes com esse poder, utilizando esse inquérito criado por Dias Toffoli para perseguir a direita, para prender inocentes. Então, se Bolsonaro foi perseguido politicamente, se a direita foi perseguida politicamente, a culpa primeira é de Dias Toffoli. O caso da farsa da trama golpista está no STF como base o inquérito das fake news. É disso que se trata. Então, empichar Dias Toffoli é resgatar a justiça nesse ponto. Segundo ponto do impeachment do Dias Toffoli, tá? O impeachment do Dias Toffoli é exatamente como o Azevedo disse, é abrir a porteira para o impeachment dos outros tiranos, como houve no Chile. O Chile empichou mais de um ministro do STF. O nome disso é limpeza. Empichar Dias Toffoli é encorajar novos impeachments. É ter um precedente de que agente público está ali para servir o povo e cumprir as leis criadas pelo povo. E não o contrário. Então, empichar Dias Toffoli não é vingança, é aplicação da lei, pelo que ele fez em 2019, por ele estar envolvido em escândalo de corrupção e para que tenhamos o precedente para que o seu soldado Alexandre de Moraes seja, na sequência, empichado também. É disso que se trata, é educar esses agentes públicos que hoje usurpam do poder e estão utilizando a caneta para perseguir. Essa caneta de juiz, ela não pode ser utilizada para perseguir se ainda imaginamos estarmos em um Estado democrático de direito. Então, empichar Dias Toffoli é começar o resgate do Estado democrático de direito, Marco. E é muito legal que o Chiquini trouxe essa... Mas vamos por partes. Gente, é um absurdo isso daqui. É só para trazer a informação, talvez deixar vocês mais indignados que vocês estão. Não que seja o meu interesse, mas eu sei que vocês não aceitam coisas como essa, né? É realmente revoltante. A PGR se manifesta contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. A Polícia Federal, o seu laudo, aponta que Bolsonaro sofre de hipertensão arterial sistêmica, síndrome de apneia obstrutiva do sono grave, obesidade clínica, arteriosclerose sistêmica, doença do refluxo gastroesofágico, queratose actínea, aderências bridas intraabdominais. Ainda tem mais umas coisas aí que não está nem listada. Aí, diante disso, a perícia, no entanto, concluiu que as doenças estão sob controle clínico e medicamentoso, que não há necessidade de transferência para o hospital, tá? Eu não quero que o Bolsonaro vá para o hospital, eu quero que ele vá para casa. Aí vem um Gonê. Quer dizer, aqui não está na perícia, mas afirmação do Gonê. Para tanto, a perícia recomenda a implementação de ajustes estruturais no alojamento, tais como
Instalação de grade de apoio, campanha de emergência, que é isso aí, coisa básica. Você fica, beleza, que não tem uma grade de apoio. Agora, dispositivos de monitoramento em tempo real, será que tem isso? Além de acompanhamento multiprofissional contínuo nas áreas de nutrição, fisioterapia e atividade física. A defesa argumentou que há deterioração progressiva do estado de saúde e risco de vida do ex-presidente, sustentando que o ambiente carcerário não seria adequado para o tratamento contínuo. Para o Paulo Gonet, a situação não justifica a concessão do benefício. Ele destacou que o Supremo reserva a prisão domiciliar a casos em que o tratamento médico indispensável não possa ser oferecido na unidade de custódia. Uai, o Collor não pode ter o tratamento que ele precisa na casa dele? Lá onde tem que ir para casa? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É simplesmente assim um absurdo. Também ficamos sabendo ontem que o Complexo da Papuda recusa cartas endereçadas a Bolsonaro. Correios informaram ao Metrópolis que correspondências têm sido recusadas pela administração da penitenciária. E o Carlos diz, né? Se não conseguem de um jeito, tentam de outro. Contudo, o objetivo final já não é novidade mais para ninguém. Absolutamente tudo nunca esteve tão cristalino. Não se trata apenas do presidente Jair Bolsonaro, mas do que você quer para o futuro do seu país. O enredo está cada vez mais posto e, sinceramente, não sei se há mais o que acrescentar para a conclusão. O desfecho é com os senhores. E para trazer aqui o desfecho dos Bolsonaro, para a gente falar do caso Master, o Supremo formaliza a abertura de ação contra Eduardo Bolsonaro por coação. Aí o 04 diz, ó. Dia após dia, minha família vive o peso de uma perseguição no judiciário que parece não ter fim. Agora vemos mais uma ação contra meu irmão Eduardo, em um momento onde o sistema é usado claramente para nos atacar e nos manter sob pressão constante. É um absurdo ver a justiça sendo distorcida dessa forma, apenas para atingir a nossa família. Aí, quem vem recebendo um tratamento similar são os auditores da Receita. Isso aqui seria importante, não agora. Agora também é importante. Mas seria importante que coisas como essa tivessem ocorrido, né, ao longo dos anos. Independente de quem é o alvo. Porque se hoje o sindicalista, né, da Unafisco, para amanhã pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser qualquer outro. A gente não tem 2 meses, na verdade tem um mês, né? Um mês, literalmente tem um mês. Foi agora em janeiro. Foram para cima dos médicos, do CFM, do Conselho Federal de Medicina. Vocês lembram disso? Vocês não lembram? Aconteceu, a gente fez vídeo na época, já está até escrito já. Acho que não sei se eu já revisei ou não esse tema lá no Atlas de janeiro. Tá lá. Agora o cara da Unafisco. Então, assim, a gente não pode ficar naquela de fechar os olhos. Ah, não foi comigo, vou ficar quieto. A gente chegou nesse estágio exatamente por isso, né? Todo mundo ficando quieto. Não, não é comigo, passo a vez. Não é comigo, passo a vez. Não é comigo, passo a vez. Intimidação de sindicalista para depor é preocupante se derivada das críticas ao Supremo, diz entidades. Todo mundo sabe que é por causa disso. Se não tem se, é por causa disso. É por causa disso. O Igor Gadelha vai além. Moraes conseguiu o que queria. Intimidar o presidente Unafisco. E todo mundo aí que escreveu e falou sobre o tema, um dos que melhores se posicionou, para minha surpresa, foi o Igor Gadelha. E falou com todas as letras. O que está acontecendo é intimidação. Intimidação. Não tem si. É intimidação. Pois bem, logo após ser intimado, o Clebinho, presidente da Unafisco, suspendeu novas entrevistas, conforme noticiou a coluna mais cedo. Após o depoimento, o sindicalista decidiu seguir sem falar com a imprensa, embora não haja qualquer proibição do Supremo nesse sentido. Mesmo sem veto oficial em entrevistas, Dom Pedro III conseguiu o que queria, convocar o chefe da Unafisco a depor, intimidar o sindicalista e desestimulá-lo a parar com as críticas à operação contra servidores da Receita. Para minha surpresa, até o pedaço certo já o marceneiro do Metrópolis colocou, o Jornal Internacional fez uma matéria sobre isso, um minuto quebrado. O presidente do Sindicato dos Auditores se torna investigado após criticar inquéritos sobre suposto vazamento de dados sigilosos de ministros do Supremo. E olha o termo utilizado pelo Jornal Nacional. Criticar.
Agora não é mais ataque ao Supremo. Não é mais agora ataque ao Supremo, agora já são críticas. E olha o jogo de cenas, né, a sequência de cenas que o Jornal Nacional utilizou para criticar o Dom Pedro III, né? Cadê? Esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. No dia seguinte, Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal intimasse Kleber Cabral a prestar depoimento. Esse tipo de medida, ela... Você entendeu? O Jornal Nacional colocou a fala do Clebinho falando, cara, esse tipo de medida é pra intimidar. Aí o Jornal Nacional corta e fala, no dia seguinte, Alexandre de Moraes resolveu intimá-lo. Já pensou se isso daqui tivesse começado em 2019? O Jornal Nacional tivesse tido essa postura ao longo do governo Bolsonaro? Criaram um problema que agora ninguém sabe como resolver. Aí veio o Demetrio Magnoli, sentou a porrada, falou que estamos vivendo numa ditadura. Eu discordo dele, não é a democracia. Seu estado mais pleno. Alexandre sendo chamado de ditador no canal Globo, né? Vamos ver. Ele é culpado por ter opiniões críticas em relação à operação que Alexandre de Moraes adotou, que pode ser muito criticada. Aliás, as críticas dele são bem razoáveis. É só por isso que ele se tornou investigado. Isso é coisa de ditadura. Isso acontece... Isso é coisa de ditadura. Levaram 7 anos. 7 anos. Agora é ditadura. Agora. Foi 7 anos apoiando. Só agora é ditadura. Regime autoritário. Por que Alexandre de Moraes dá esse passo a mais? Ele tem uma alma autoritária. Ele não gosta que tenham opiniões diferentes das dele. Várias vezes ele flertou com a censura. Mas esse é um passo novo. Peraí, né? Ele tem uma alma autoritária. Não gosta de quem pensa diferente dele. Agora, 7 anos de atraso. Um passo a mais. Por que esse passo a mais? Porque se trata de preservar um segredo no qual o Supremo está todo engajado na preservação, que é o segredo das relações entre 2 ministros, Toffoli e o próprio Alexandre de Moraes, familiares dos ministros e os próprios ministros, das relações, da natureza exata das relações desses ministros com o Banco Master. Então, esse segredo cria esse ato, que já é um ato de desespero. Se cruza uma linha. Eu estava brincando, Alexandre de Moraes. Tudo isso que eu falei era brincadeira, não leve a sério. Você não vai ser intimado a depor. Não, eu não sei. Mas eu posso invocar a idade. Fica aí que tu vai invocar a idade. Tu vai ser preso. Não viu lá na época o Sérgio Reis? Aí vem a Paquita do Satanás. Nem ela conseguiu passar pano. Tentou, mas não conseguiu. Daniela Lima metendo pau no Supremo. Pretendente físico foi ouvido pela PF. Olha lá o pé aqui nessa miséria. Se existem elementos no inquérito que extrapolam o conteúdo público das declarações do presidente da Unafisco, não sabemos. Mas se o que levou ele a ser ouvido na condição de investigado nesse momento, ou seja, é um grau de pressão bem alto, não é ouvido como testemunha, né? É ouvido como investigado. Se há alguma que justifique juridicamente o tratamento dado a ele, ainda não se sabe. Pelas declarações públicas, de novo, é uma atitude que ampliará a percepção de que o Supremo Tribunal Federal está operando fora da caixa, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem autocontenção, de que o Supremo Tribunal Federal está operando sem conseguir abraçar o direito mínimo ao contraditório. Se, de novo, o que levou ele ao depoimento na condição de investigado foram as declarações públicas. Foi. Os colegas dizem que foi só isso. E aí, Dani? E aí? Fora da caixinha, né? É autocontenção. Sem respeitar o contraditório.
Aí a petista Mônica Bergamo. Essa realmente é petista. Os outros só são de esquerda. Essa aqui, não sei se é petista, né? Essa é dirceusista. E o coração dela nunca curou, velho. Também disse era um cara bonito, né? Um cara novo. Se eu fosse Disseu também, eu tinha seguido para outro caminho, viu, Mônica? Te contar aí que tu não... Tem cara que quando era mais nova era mais bonita não, viu? Me perdoa aí a sinceridade. Veja só. Que seja, poderia fazer. O Lula na presidência da República não poderia fazer isso. O Bolsonaro, quando era presidente da República, não poderia fazer isso. Colocar uma pessoa no dia seguinte para depor na Polícia Federal sobre críticas feitas a eles. Qual que seria o caminho natural, Megali? Acessível a qualquer autoridade, acessível a qualquer outro cidadão. Por exemplo, uma notificação ao presidente da Unifisco, uma notificação extrajudicial, pedindo explicações em primeiro lugar. Querido, vem cá, de quem que você está falando? O que você está querendo dizer? Né? A abertura de um processo por injúria, por calúnia, por difamação, pedido de explicações, né? Ou seja, ir por um caminho processual natural para pedir satisfações a ele, para que ele se retrate, né? Ou para que ele explique o que ele quis dizer. Eu ouvi hoje de um jurista importante, né? O presidente da Unifisco não deveria falar o que ele falou, mas ele tem o direito de falar o que ele falou sem sentar no dia seguinte diante da PF, né? Ele fala, todo mundo responde pelo que fala, mas dentro de um processo por calúnia, num outro procedimento judicial. Então, essa decisão de colocar o presidente da Unifisco no dia seguinte, depois de uma dura crítica para depor na PF, é mais uma medida do ministro Alexandre que está sendo criticada e gerando aí polêmica, né? Embora no Supremo haja divisões. Eu ouvi de um dos ministros da Corte que, estando os Supremos novamente sob um ataque, o Supremo tem que se defender de forma imediata, né? Não deixar passar uma agressão como essas, porque é uma agressão à instituição, não é uma agressão individual a um ministro. Mas, Megali, é isso. Deu um apagão aqui no meu computador, mas vocês estão me ouvindo aí, né? Sim. Perfeito, Mônica. O vídeo ministro deve ser do Gilmar Mendes ou do Toffoli, né? Convenhamos. Ou do Flávio Dino, porque é difícil achar mais pessoas que concordem com esse tipo de postura, né, Mônica? O Andreasa também falou na Bandeirante. Tem lá uns áudios rodando na internet de 6 minutos de choro. Ave Maria. Mas chora, viu? Chora. Agora. Nossa, todo mundo despertou, gente. O Brasil inteiro agora despertou pro problema do judiciário. É maravilhoso. Que continue assim. Moraes usa intimidação para não ser o Dias Toffoli de amanhã. Carlinhos andou lendo seu colega de profissão aí, o Igor Gadelha e também o Mário Sabino, roubou uns argumentos que eu já escutei nos últimos dias, como, por exemplo, Rondon Orloff observa Dias Toffoli e pensa, eu sou você amanhã, e se antecipa o juiz com sangue nos olhos, né? O juiz com sangue nos olhos é a matéria do Igor Gadelha e o efeito Orloff, quem disse foi o Mário Sabino. Houvesse república entre nós, estando ele também no seu lado Paquito, o país esperaria um relatório da PF sobre as relações do delegado com a turma do Master. O delegado, ele tá sendo irônico, né? Porque é o juiz delegado, é o juiz que é tudo. Documento da mesma natureza daquele que a PF entregou a Fachin relativamente a companheiro Toffoli. Peça que reúne indícios de crimes. Eu não serei você amanhã, reage. E então, a operação policial contra servidores da Receita. Dom Pedro III, de repente, relatou o paralelo do caso Master, para o qual escreve novela concorrente e da qual dispara capítulos intimidatórios em que a trama central se tornou atividade lícita do fisco. Contra a revelação de relações econômicas cruzadas de altas autoridades, a intimidação cruzada também à Polícia Federal e à imprensa. A Receita não vaza a ocorrência de charutadas de juiz com empresário interessado no tribunal que tem como advogada a esposa do juiz. Não foi a Receita que vazou isso. Não foi. Não foi a Receita que contou. Ele foi lá na casa do Paquito. As divulgações do contrato multimilionário da mulher de Dom Pedro III com o Master e da sociedade do Toffoli com os fundos operadores de banco também não são produto da quebra de vazamento de dados fiscais. Isso é o que se quer intimidar. Não foi dali que veio.
Não foi da Receita. A Malu Gaspar colocou prints do contrato. Você quando faz imposto de renda, você não manda isso pra Receita. Qual é, né? Teremos nova censura? Seria coerente. Maneira do inquérito xandônico original voltar 7 anos depois, a sua origem, sempre em defesa da honra dos togados amigos dos amigos. Está encaminhado esse regresso, conforme projeta a ordem para que deponha o auditor sindicalista, que diz ser menos arriscado fiscalizar o PCC do que poderosos formais do Brasil. Como quando das acusações de talha-ferro, outrora braço do Dom Pedro III no TSE, sobre barbaridades cometidas pelo ministro no trânsito entre o Tribunal Eleitoral e o Supremo, teremos agora novamente a opção do PGR, Dom Pedro III, por investigar somente o vazamento e não conteúdo de interesse público que é revelado. Quebra vazamento de sigilo fiscal é crime, tem de ser investigado e, se confirmado, punido. Desvio funcional grave, como o grave é o uso da função pública em benefício próprio. Dom Pedro III, relator geral do Brasil, vítima da quebra de vazamento, é ao mesmo tempo investigador, acusador e julgador, e assim é porque quis, porque submete o Supremo à sua vingança, porque instrumentalizou o conceito de prevenção e explora a esculhambação do princípio do juiz natural. Não faz semana, uma reunião de ministros do Supremo foi gravada clandestinamente, algo gravíssimo, que a turma vai deixar morrer sem investigação, enquanto rigor em riste, Dom Pedro III manda distribuir tornozeleiras eletrônicas a servidores sob apuração ainda longe de concluída, sem que se saiba porque mandou jogar a rede arrastão sobre eventuais quebras de sigilo contra mais de 100 pessoas, incluídos colegas e parentes de colegas. Dom Pedro III plantou no maledicente a impressão de que pratica pesca probatória. Também um modo de exercer poder, amarrados a afetos e unir corporativamente um conjunto de desconfiados. Quando ele se refere ali falando o seguinte, né? Não faz a semana, enfim, que a turma vai deixar morrer a investigação aí sobre a gravação clandestina. Quem trouxe a informação anteriormente foi a Carolina Bristo, lá no próprio Estadão, e ela explica por que o Supremo não vai investigar o vazamento do grampo, a reunião grampeada. Ninguém quer saber quem grampeou. Na verdade, querer saber quer, mas ninguém vai investigar e tem motivos lógicos para isso não acontecer. Alguns fatores contribuem para esse entendimento. Primeiro, é que a divulgação de uma apuração interna empurraria o Supremo de novo para o centro da crise do Master. Eu não acho que empurraria de novo, porque o Supremo segue no centro da crise do Master. Outro ponto é que, para investigar o caso, seria necessário vasculhar celulares de ministros presentes ao local e computadores de quem acompanhava a reunião à distância, o que poderia gerar ainda mais desgaste às relações entre os integrantes da corte. Ou seja, como é que vai descobrir? Vai invadir o celular do Toffoli? De todos que estavam lá? Vão hackear, vão pedir, busca apreensão na casa do Mendonça, na casa do Fux, já que eles acessaram de seus computadores? A abertura de uma sindicância, em tese, cabe ao Fachin, que já enfrenta resistência suficiente por parte de aliados de Toffoli no Supremo. Abriu investigação a partir da desconfiança do colega, poderia piorar a situação dele, do Fachin no caso. Por fim, se a investigação fosse aberta e instruída, o que fazer a partir da identificação de um culpado se ele for um dos 10 ministros? Vai prender? Vai colocar na cadeia? Vai colocar tornozeleira eletrônica? Vai fazer o quê? Punir o colega certamente não aliviaria a pressão interna e externa que o tribunal sofre hoje. E mais, o caso poderia alimentar os anseios do Congresso de instaurar um processo de impeachment contra um dos ministros. Assim, ninguém quer resolver nada. A galera só quer abafar. A ordem é abafar. Resolver ninguém quer. Mendonça deu decisão dizendo que se o Paquito não quisesse depor, não precisava. O Paquito disse que não vai depor mais. Aí, até a Ludmila Lins, Grilo, tava comentando que a decisão do Mendonça segue aí os trâmites jurídicos da coisa. Aí o Paquito disse que deporia, mas deu duas opções, que nenhuma é interessante. Uma é ser ouvido em São Paulo só pelo presidente e pelo relator da CPMI, ou seja, o Carlos Viana e o Gaspar, ou manda para ele as perguntas escritas e ele responde de forma escrita. Por outro lado, Mendonça
manda ao Columbre enviar sigilos do Paquito à CPMI do INSS. Aquela blindada que o companheiro Toffoli tentou dar. Agora, os senadores vão ter acesso. A Damares falou que ia fazer plantão para ler esse material. Por mim, eu espero que os senadores vazem tudo na imprensa. O país já não tem ninguém mais, não tem mais precedente para ninguém, porque vai ter pro Paquito. Aí o relator da CPMI, o Gaspar, ele fala assim, cara, não é porque o Paquito não vai que tá tudo acabado, não. Aguenta aí. Escute o que ele tem a falar. O Supremo Tribunal Federal concedeu o direito a ele de não comparecimento. E ele, como tem muita coisa a explicar à sociedade, evidentemente viu essa brecha e preferiu não comparecer. Mas isso não irá criar obstáculos para a CPMI avançar nas investigações. Temos outros meios de prova e iremos adentrar esses meios de prova com a decisão agora do ministro André Mendonça de rever aquele absurdo que o relator anterior, o ministro Toffoli, não permitindo o acesso dos documentos das quebras e afastamentos de sigilo à CPMI, todos relacionados a dados de Vorcar. Portanto, foi uma pancada no cravo e outra na ferradura. Nós perdemos a vinda de Vorcar, ele iria ser fortemente questionado, mas ao mesmo tempo ganhamos acesso a dados que jamais deveriam ter sido retirados da CPMI. Pra dar uma animada, e eu acho que vai dar. Primeiro com a Malu Gaspar falando o seguinte. Primeiras medidas do Mendoncinha reforçam a Polícia Federal e colocam o Congresso em alerta. Quero ver o Congresso tremendo, tendo pesadelo. A interlocutores, Mendonça tem dito que quer uma atuação séria e discreta dos investigadores, sem que haja qualquer tipo de interferência de qualquer lugar. Para o Congresso, a postura equivale a uma ameaça velada, uma vez que, enquanto o caso esteve sob a relatoria do Toffoli, ele não só impediu o acesso da CPI ao sigilo fiscal e telemático, o telemático que é o bom, que é as trocas de mensagem do Paquito, como também auxiliou nas negociações para que os questionamentos da CPI ao banqueiro ficassem circunscritas ao crédito consignado. Com Toffoli, as lideranças do Centrão avaliavam que o risco representado pelo avanço das apurações era controlado. Agora, a sensação de relativo conforto evaporou. Um dos mais evidentes sinais da mudança nos rumos da investigação foi a decisão de Mendoncinha, que reverteu o bloqueio imposto por Toffoli ao acesso da CPI do INSS aos dados do Paquito. Mendoncinha, nos últimos 2 dias aí, já se movimentou. Aí o Caio Juqueira vem para complementar. Mendonça reposiciona o Supremo no caso Master. O Supremo acostumou o país a tantas decisões heterodoxas, que a Junqueira não consegue chamar pelo nome, que chega a surpreender quando opta por seguir estritamente o rito legal. É o que Mendonça vem fazendo com relação ao Master, em claro contraste com a atuação do Toffoli. Apenas nas últimas 24 horas, Mendonça desfez em 2 decisões medidas adotadas por Toffoli. Primeiro, ao restabelecer a autonomia da PF na condução das investigações. Segundo, ao permitir que o Congresso também exerça o seu poder investigativo. É um bom começo, mas o verdadeiro teste de fogo do Mendonça ainda está por vir. Ele vai chegar. Ele ocorrerá se e quando? Eu acho que já ocorreu. Eu acho. Mostrarei o porquê. Surgirem indícios de crimes envolvendo figuras de peso do Legislativo, do Executivo e do próprio Judiciário. Quando isso ocorrer, ficará claro se Mendoncinha manterá o compromisso com o rito legal ou se ele será Supremo Futebol Clube. O teste de fogo para Mendonça parece que já chegou. Polícia Federal deve pedir quebra de sigilo de fundo ligado a Toffoli. Os agentes suspeitam que o ministro praticou crimes! Deus! Crimes de corrupção passiva a Toffoli? Caraca, bicho! Eu não deixava, eu mandava prender todo mundo. Toffoli ainda não é alvo da investigação. Ainda, né? Ainda. Calma.
Pesados aqui, viu, ministro? Estão falando que suspeitam que o senhor praticou crime. Polícia Federal suspeita de corrupção passiva de Dias Toffoli. De acordo com a apuração de Débora Bergamasco e Matheus Teixeira, investigadores envolvidos nas apurações de fraudes bilionárias suspeitam que o ministro tenha praticado o crime. E a Polícia Federal citou mais de 10 encontros presenciais entre Vorcar e Toffoli. Não era só, e aí, vem aqui na minha festinha de aniversário. Segundo a PF, os encontros que ocorreram entre 2023 e 2024 indicam a relação de amizade além do que mostra a conversa entre os dois no Zap Zap. Os encontros entre Toffoli e o Paquito em eventos como jantares e festas são corroborados por outros indícios apresentados no relatório segundo fontes que tiveram acesso ao documento. O caso está ficando denso. Aí que a gente vai ver o Mendonça, né? Aí veremos até onde vai a valentia do Mendonça. O Mendonça hoje é o homem mais poderoso do Brasil. Se o Mendonça quiser, ele salva o Brasil. Tá na mão dele. Vai que é tua, Mendonça. Isso daqui eu até entendo a justificativa aqui da área técnica. Me dá uma tristeza profunda, de verdade. E eu espero que, independente disso daqui, esse caso, então, já que não cabe ao TCU, que é o que a área técnica diz, que o pessoal acione, então, o Ministério Público Federal, ou então acione o próprio Mendonça, que é o quê? Técnicos do TCU recomendam arquivar casos sobre as festinhas do Paquito. Técnicos do TCU recomendaram o arquivamento do processo, que analisa a presença de autoridades nas festinhas do Paquito. O parecer está no gabinete do relator Jorge Oliveira. A auditoria especializada em bancos públicos e reguladores financeiros justificou que o TCU não tem competência para tratar do tema, uma vez que falta evidência de ato relacionado à gestão de recursos públicos federais. Por isso, a avaliação da área técnica é que não há interesse público no caso. É porque eu tenho o Tribunal de Contas da União, nem tese devia... Olha, uma coisa que tem gasto da União envolvida. A não ser que, sei lá, o pessoal foi para essas festas aí de avião, tudo mais, para se identificar, e pode ter um mau uso, né, de verbas, né, um gasto de gasolina desnecessário. Mas se não for isso, realmente não faz tanto sentido. Mas não é por isso que não precisa saber, né? Eu acho que todo brasileiro de bem quer saber quem estava nas festas do Paquito. E o problema é que não cabe ao TCU investigar, que acione, então, os tribunais corretos. E vamos lá, vamos continuar para falar primeiro do nosso futuro presidente, trazendo boas notícias. Daniela Lima diz que Flávio Bolsonaro usa carnaval para falar ao centro e bate o seu recorde nas redes. E o Flávio vem falando ao centro em mais de uma oportunidade. E eu não sei se ela fez isso de propósito ou não, é típica manchete que ajuda. Porque a turma do Centrão estava cobrando que o Flávio falasse para o centro. E ele falou, o cara tá ruim, o jeito que o Brasil tá, né? Olha o que o Lula tá fazendo, olha o escárnio que é essa apresentação como um todo. Só no Instagram, o vídeo publicado após a apresentação da escola de samba teve 2,4 milhões de curtidas. Imagina de visualizações. Outras postagens alcançam 400 mil, 100 mil interações. Flávio abre a publicação dizendo que quer falar ao eleitor que não é simpatizante nem do Lula, nem do Bolsonaro. E engata um discurso em que se dirige a evangélicos, católicos e até quem trabalha para outras escolas no carnaval. A notícia a seguir é a melhor de todas. Se eu falasse no início, era capaz de vocês saírem pulando o vídeo para ver primeiro ela do que tudo. Não se emocionem, mas não tem como não se emocionar. Flávio Bolsonaro tem alta em pesquisas no carnaval e assusta aliados de Lula. Essa é a manchete. Mas o conteúdo é melhor. Um salto em pesquisas diárias, que são os trackings, feitas para o mercado financeiro e que chegaram às mãos de lideranças do PT e de integrantes do governo, assustaram os aliados de Lula. Por 2 dias, durante o carnaval, Flávio Bolsonaro chegou a ficar à frente de Lula nas simulações de segundo turno. Ainda estamos em fevereiro. Nem começou a campanha. E o Flávio está na frente. No segundo turno.
Não é a primeira vez que eu escuto isso. É a primeira vez que sai da imprensa. Como eu não vou falar o que eu não posso provar, agora a gente pode mostrar. Saiu até na imprensa. Eu já tinha escutado algo assim ano passado. Teve um episódio aí no final de dezembro que apareceu. Um trekking. A rejeição de Lula, por sua vez, também subiu. Chegou a ficar cerca de mais de 4 pontos acima da aprovação. Aí disse que depois o Lula deu uma recuperadazinha aí, depois do carnaval. Mas mostra que a situação do petista não está fácil. Aí pense, né? Flávio Bolsonaro tem mais potencial que Tarcísio, diz diretor da Atlas Intel. Especialista aponta cenário volátil com articulações do PSD, flertes partidários que podem redefinir disputa presidencial. E o Vilimigo resume tudo em 3 linhas. Flávio é o que mais tem potencial na direita. Caso Flávio receba apoio de todos os seus aliados, ele se torna imbatível. Se o objetivo é vencer o Lula, tá na hora da gente unir as forças. Se o objetivo é vencer o Lula, tá na hora. Mal nem começou a campanha, e o homem já tá voando. Precisa de todo o apoio possível. Aí... juro pra vocês, eu ia falar de carnaval hoje. Ia mesmo falar de carnaval, pegar essas notícias, falar de carnaval, botar algumas coisinhas. Eu ia deixar passar, né? O pessoal ficou aí me enchendo o saco a semana. Eu falei, vou deixar passar. Mas aí depois do Eduardo, eu falei, agora não tem o que fazer. Depois dessa aqui do Eduardo, aí, irmão, o que eu posso fazer, né? Eu vou ter que abordar agora esses assuntos. Estava eu passando pelas redes sociais e eu vi, não foi nem inicialmente a postagem da Rose. Eu vi a postagem do Alan. Só que como o Alan... É porque no Twitter tem uma forma que você compartilha sem ser compartilhar. E aí a pessoa que você compartilhou aparece no nome na legenda. Aí eu sempre tento... Quando eu pego às vezes um vídeo, direto para gosto de fazer com a Tsuko. O pessoal, Tsuko vai lá, faz um recorte, aí eu vejo, tem a marca da dela e alguém postando. Fala, pô, o cara podia dar RT na Tsuko, não deu. Ou então no Vinícius Carrion. Então ele fala, cara, quem foi que fez esse recorte, né? O cara se deu o trabalho de recortar o vídeo e colocar aqui. É besteira, mas o cara teve um trabalho, velho. Deixa eu dar aqui uma moral. Eu fui lá, pegar aqui o vídeo da Dona Rose. Dona Rose postou lá uma palhinha da participação de Eduardo, gente, que ele cometeu, sabe qual foi o crime? De falar o óbvio. A gente entrou numa loucura tão grande na direita que hoje falar o que tá todo mundo vendo, o que é um fato, incomoda. Porque você não pode falar mais os fatos. Você tem que entrar numa espiral de silêncio, todo mundo ficar em silêncio, fingindo que tá tudo normal, quando não tem nada normal. Se normalizou o anormal. O que virou, a direita não pode falar, porque tudo agora incomoda, tudo tem alguém que vai chorar. Sem mais delongas, com vocês, Eduardo Bolsonaro. Lula e Michele estão jogando o mesmo jogo, né? Você vê que um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí. Talvez, né, não sei por qual motivo, a melhor pergunta é perguntar a eles, eu não quero gerar mais polêmica, mas eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? O Nicolas está no seu primeiro mandato de deputado federal e é muito simples, né? Tanto ele, até a Michele que não tem mandato, é muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada, vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor, né, para qualquer área que for, para você embarcar. Mas a Michele também sofre dessa amnésia? Com certeza, né? Eu não estou vendo ela apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não estou falando, eu estou falando alguma surpresa aqui. Ninguém precisa. Não é o caso de vocês, por favor, tá, Raquel? Não estou me dirigindo a senhora, não. Mas não é para escandalizar ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nem um post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei. Não sei o que tá faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita pra ela. Eduardo ousou falar o que tá todo mundo vendo. Eu não falo por quê? Porque eu não quero dividir mais a direita do que eu já divido, né? Bicho, assim, tá todo mundo vendo isso, gente. É isso. É manifestação que chama. O pessoal agora... Até o povão agora já se ligou, né? Estão abandonando o verde e amarelo e todo mundo começa a usar a camisa preta, né? A camisa preta é sabor Bolsonaro. A camisa amarela é o Bolsonaro. Tá todo mundo vendo, velho. Aí a galera se escandaliza. Eduardo está atacando os aliados. Está atacando o Nicolas, meu Deus. Ele só falou um fato. E os caras não apoiam o Flávio. Não pode.
Agora ele, obviamente, dando no meio do Nicolas, né? Que fala, cara, todo mundo sabe qual é a eleição. É Lula de um lado, Flávio do outro. Você não precisa sentar com o Flávio pra saber se vai apoiar ou não. Porque isso foi o que o Nicolas falou lá com o Pantera Cor-de-Rosa, né? Não, eu vou ter que sentar pra ver aí que eu não vou sair apoiando qualquer um. Agora o Flávio é qualquer um, é? Incrível, gente, sabe? E aí gera uma espiral do silêncio. Essa semana tá até o Paulo Figueiredo aí, né? Falando, não teve nem a coragem de falar da Revista Oeste, mas ele tá falando da Revista Oeste ali no final do dia. Eu quero que o dono da Revista Oeste, Jairo Leal, vá pra casa do inferno. O Jairo Leal é um perseguidor. Botou por lacaiozinho dele. Vinha atrás pra me perseguir, mas desde o ano passado. Eu quero que ele vá pros quintos dos infernos, o Jairo Leal. Não tem nenhum apreço. 0 vezes 0 vezes 0. O professor tava falando deles. Cara, a gente tá aqui monitorando, fala dentro do Flávio. Fala, a Gazeta do Povo é a mesma Gazeta do Novo, né? A mesma porcaria também. Tava lá o Renan Ramalho. Agora eu falei, ontem na live eu tava lá com o pessoal, nem falei o nome. Tava lá o Renan Ramalho lá bostejando no Twitter também, lá a Gazeta do Povo. Sabe, uma chateação, meu Deus. Sabe o que é que precisa fazer pra estar a direita brasileira apoiando o Flávio Bolsonaro? Aí você fala o que tá acontecendo, aí todo mundo se escandaliza. Ai, meu Deus, o Nicolas, resolva no privado. Meu Deus, véio. Aí vamos lá, né? Depois de ser cobrado aí pelo Eduardo, o que é que o Nicolas faz? Estila, né? O que ele mais sabe fazer, né? O seu veneninho daquele jeito. O Josias Teófilo colocou ali, né? Um videozinho. O pessoal ali da MST, como vocês estão vendo, né? Isso aqui ocorreu lá em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Ele fala, ó, ficou puto com o desfile da escola de samba em homenagem ao Lula? Observe isso aqui. Uma ópera em homenagem ao MST, feita com recursos públicos da Prefeitura de São Paulo, sob gestão de Ricardo Nunes, no Teatro Municipal de São Paulo. O prefeito disse que ia tirar a Sustenidos, quando eu e Nicolas reclamamos e até agora não só tirou, como ainda vai prorrogar a permanência da empresa. Aí o Nicolas fala, inacreditável, necessário cobrar quem o apoiou, onde estão. Bom, sabe onde é que eles estão, Nicolas? Um tá preso, outro tá exilado. Apoiou, e você sabe que apoiou foi o Bolsonaro, né? Um tá preso e outro tá exilado, também o Eduardo apoiou o Ricardo Nunes. Quer cobrar Bolsonaro, Nicolas? O maravilhoso é que a maior parte dos comentários que o Nicolas recebeu nessa postagem é a galera metendo o pau dele, né? Essa indiretinha dele pra Bolsonaro. Assim, ó, eu não sei muito sobre este caso. Eu fui atrás. O que é que eu achei sobre esse caso aqui do Ricardo Nunes? Talvez seja do interesse do Nicolas. É a matéria de agora, ó, recente. Dia 18, agora. TCM rebate gestão Nunes, que reclama de atraso no contrato do Teatro Municipal. O cara que é leitor de manchete já pode ter uma pista lendo a manchete completa, que tá aqui, ó. Tribunal de Contas diz que está à disposição para realizar a mesa técnica com a equipe do prefeito. Aí o que tá aqui na segunda parte. Ricardo Nunes tenta, desde setembro, romper contrato com a organização Sustenidos, gestora da fundação. A acusação é que o Ricardo Nunes disse que ia tirar Sustenidos. Bom, a Folha de São Paulo diz que ele está tentando desde setembro. E parece aí quem está impedindo que a turma seja demitida é o Tribunal de Contas do município. Aí eu fui ler a matéria. Ricardo Nunes, que se queixou de demora por parte dos conselheiros, né, do conselheiro Eduardo Tuma por manter suspenso desde 17 de dezembro de 25 um chamamento público para a contratação de nova entidade para gerir a Fundação Teatro Municipal. Então assim, o cara suspendeu. Apresentaram um editorial, não. É editorial que apresenta? Aqui, não, chamamento público nesse caso. O contrato atual com a Sustenidos, gestora da fundação, vai até o final de maio. E o prefeito tenta romper o acordo com a entidade desde setembro do ano passado. Mas o que é que Nicolas prefere fazer? Atacar o Eduardo e botar na conta de Bolsonaro. Mas não pode criticar o menino de ouro, né? Ah, isso aqui a turma do Instagram não vai saber o que aconteceu. Aí vamos fazer aqui uma regressão no tempo. Do dia 20 ao dia 14, passando 2 vezes pelo dia 17. Comentários do Carlos Bolsonaro. Ele nunca fala tudo com todas as letras, mas se você parar e refletir, você vê que ele tá falando de alguma coisa que envolve a direita brasileira, né? Carlos falou o seguinte, né? Não se trata de comemorar a prisão, mas do absurdo do ódio destilado sem o menor pudor. Não é polarização, né, que o Brasil tá vivendo.
É massacre e humilhação que demonstra a verdade que a velha imprensa sempre fomentou e hoje se finge de sonsa. A tentativa de assassinato de Bolsonaro em 2018 não teve sucesso. E o sistema não se conforma com a missão não concluída. O que sai da boca é reflexo do que o coração está cheio. Não é polarização, é apenas discussão sobre o certo e errado. E os sonsos se fazem de bestas para se colocarem no jogo permitido. Quem será que são esses sonsos? Os sonsos não é o consórcio. Não é o consórcio, não é a esquerda. Quem são os sonsos? Em ano de eleição, os mesmos de sempre, ou os diariamente reformulados permitidos, né? A turma permitida agem de forma dissimulada ou velada para tentar desgastar o nome de Bolsonaro. A postagem do Carlos foi da do Nicolas, então nem pode falar que ele falou pro Nicolas isso. Isso é método está cristalino. Não se trata mais de discussão entre direita e esquerda, basta apenas bom senso e você perceberá de que lado do Brasil está. 3 dias antes, Carlos escrevia: os caras estão sambando na cara do TSE, mesmo que ações estão sendo tomadas, não demonstram respeito algum às regras e ao povo. Obviamente, tudo sempre foi coincidência na democracia inabalável. Pronto, aí ele vem agora. E tem gente se achando a última bolacha do pacote, né? O ego elevado, iludindo os outros e a si mesmos, sabendo muito bem que se nada mudar, não sobrará nenhum resquício de democracia daqui a alguns anos, pois será fácil dar tchau com os bolsos cheios e o povo que se lasque. O projeto não é improviso, é método, não é erro, é insistência, não é descuido institucional, é estratégia. E enquanto parte do país finge não ver ou prefere acreditar em narrativas convenientes, a engrenagem segue girando, silenciosa, avançando sobre regras, freios, limites. Democracias não acabam geralmente com tanques na rua, acabam com aplausos seletivos, relativizações convenientes e o silêncio cúmplice de quem acha que estará protegido quando a conta chegar.